Salve rapaziada, Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez essa reação, analisei vídeo comentando sobre o Casa das Rimas. Faz tempo que eu não trago isso, né? O misterioso interestadual, giro da semana. Fala sobre o interestadual da aldeia, né? Tô curioso pra ver isso aqui. E deixa o like e se inscreve, família. Primeiro vídeo do dia. Agora eu voltei com 3 vídeos, vou trazer mais 2 da linear hoje, entendeu? Talvez os horários fiquem um pouco flutuados, mas vai ter os 3 vídeos, família. Fiquem tranquilos. Fechou? Então deixa o like, se inscreve, vamos ver isso aqui. Se der tempo também eu trago um vídeo lá no outro canal, mas vamos ver. 3, 2, 1. Quem não pode ficar de fora do interestadual? Qual a Difícil, relação hein? entre o AJ, a AKM e o Lino? Nossa. A volta da guerra para Essa eu tô curioso. Por que o Samuel sempre perde na primeira fase da aldeia? Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas e agora voltamos de forma sagrada todo sábado com o Giro da Chave, da hora. Falando nisso aí, o Lucão tá aí, ó, rapaziada. O Lucão tá aí nos flash aí, nas telinhas, no TikTok, nos rios da vida aí, caçando aí as lendas, as promessas aí pro estadual, hein? Eu não queria falar nada não, mas tá rolando aí as telinhas aí, Vai uns sair, links, vai sair. uns momentos, nós tá de olho em tudo, cara, é incrível. Pra quem não tá ligado, essa competição que tem como objetivo ter o maior número de estados possíveis representados vai voltar. E depois de muito rumor, agora de forma oficial, confirmadíssimo, dia 16 de março. Mas um detalhe do anúncio que tá me deixando bastante intrigado é o fato de ter o nome Brasileirão das Batalhas, porque isso abre uma brecha para uma interpretação de que algo possa dar vaga pro interestadual, que eu acho bem difícil de acontecer pelo modo operante. Bom ponto, hein? Bom ponto. Outras vezes. Talvez seja algo a ver com o formato que vai ser, talvez não seja um evento só e tenha mais, entre aspas, rodadas. É uma ideia meio louca de se pensar, mas vai saber, né? Esse vulgo de Brasileirão realmente abre um leque de opções bastante grande e eu confesso que eu tô bem curioso pra entender melhor o que pode ser. É claro que sempre tem a chance de não ser nada disso e ser só uma parte do nome mesmo. Não acho que seja algo relacionado a se comparar com o Nacional ou algo nesse sentido, porque pelo menos nunca foi esse o tom das declarações que eles sempre deram quando se tratava dessa competição. Outra parada que tá sendo discutida é a quantidade de vagas que vão ter pra cada estado. Logicamente que por acontecer em São Paulo e por ser o maior centro midiático, vai ter mais vagas pros MCs. Tem que ser meio-meio pra mim. A enquete que foi feita sugeriu duas opções, 16 MCs de São Paulo e 16 de outros estados, mim tem que ser isso. Ou 16 MCs juntando Rio de Janeiro e São Paulo e 16 do restante do Brasil. Não. Nessa primeira votação, a segunda opção venceu. 16 Nossa, MCs de RJSP e 16 não acho que faz sentido. Que eu também acho muito mais da hora pra não ficar uma coisa muito paulista e realmente ter uma tem que ser paulista, porque é o da aldeia. Eu só não quero estar na pele de quem vai selecionar esses 8 hipotéticos MCs de São Paulo, com tanta gente rimando um absurdo hoje. Qual que é o melhor formato entre esses dois? E quem que pra mim é o primeiro. Ficar de fora dessa competição? Pra mim é o primeiro, eu vou falar o porquê. Com certeza eu vou fazer um vídeo completo sobre esse tema, mas qual que é o melhor formato entre esses dois? E quem que não pode ficar de fora? Comenta aí pra gente discutir. Guerra que tá tentando não, né? Decidindo, né? Ou já tá decidida a voltar, não é? Tô decidida. Guerra que agora tá decidida. Eita! Tempo flertando com a batalha. Pô, é. Agora ela tá decidida a batalhar aí. Chave, Guerra. E agora ela veio aqui catar o pé dela. Eu quero deixar até um salve aqui pro Kant, que o Kant falou aí esses tempos atrás no vídeo que se tivesse tu ele me chamaria, que ele não sabe onde eu tava e que ele gosta muito. Eu sou muito fã do Kant, então Kant, se você vê isso, mano, tamo aí, tamo disponível. Depois eu passo o número. Eita! Da hora, mano. O Kant é um cara da hora, né? É, mano. Eu gosto demais disso. E depois de praticamente 3 anos, agora com a skin da Eleven do Stranger Things, a Guerra finalmente tá de volta. Ela que depois de ganhar a competição de trio mais cobiçado do Brasil, batalhou mais pouco e deu uma grande pausa nos trabalhos. Esse ano ela já começou um fire no desafio MDM vs CDA lá no Espírito Santo. Então, uma pena que eu tava parado aqui no canal quando aconteceu, porque eu queria muito ter coberto melhor essa competição, mas enfim. Inclusive ela batalhando com o boné igual do César ainda por cima pra dar uma causada. É muito difícil tentar prever onde a Guerra podia estar hoje caso ela não tivesse parado. Com certeza ela ia ter por um bom tempo uma vaga meio cativa nas maiores competições. Quem sabe até nos próprios aniversários. Dificilmente eles iam deixar de convidar alguém que já foi campeão. Mas ia pegar a pandemia de qualquer jeito, então querendo ou não, ia ter uma grande parte da continuidade. Não foi na pandemia, na verdade, nada né? que uma boa dose de foi em 2020 também pra voltar nesse pique de agora. Não duvido nada que daqui a alguns meses comece a brotar nas Big Four da SP, do Rio de Janeiro. Cola, Guerra, vem que você ganhou uma vaga na Ana Rosa, vem. Batalha de duplas do MDM. Quero muito, filho. Cola na Ana Rosa, Guerra. Essa brincadeira. Eu realmente não sei explicar, mas a Guerra como pessoa passa uma energia muito diferente e eu particularmente curto demais. Eu gosto também. E com certeza vou estar acompanhando esse novo ciclo, não Guerra só é monstro. Canal, mas porque realmente ela tem a voz assim! Tô chegando, mas não sei, tá faltando alguma coisa, tô levando muito a massa ultimamente. É porque aconteceu alguma coisa na minha vida que eu fiquei uma pessoa muito calma. Em algum momento da minha vida eu fiquei uma pessoa muito calma, muito suave e eu parei de ligar pras coisas.
Tipo, mesmo coisas muito importantes que eu quero muito, eu não ligo tanto e fico pensando o tempo todo nelas hoje em dia. Eu virei muito mais uma pessoa de deixar fluir e o que for pra acontecer, vai acontecer. Então, em algum momento, eu não tenho mais essa mesma gana de conseguir olhar pro MC e querer acabar com ele. Que era uma coisa que eu tinha muito quando eu era criança. Porque quando o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e chega uma hora que a gente não tem mais o mesmo pique, a gente não tem mais a mesma raiva. Na verdade, não tem a ver com isso. Mais a mesma tem a ver com fases da vida. De, não necessariamente de amadurecer. atacar outro MC tanto. E o Samuel colou mais uma vez em um podcast mainstream, dessa vez foi o Groselha Talk, e falou sobre uma parada que eu já ia comentar no vídeo de domingo sobre a maldição da primeira fase, especificamente na aldeia. Se for ver até em outras batalhas o desempenho é mais da hora, mas na aldeia é sagrado. Jogando por baixo das últimas 10 participações, umas 8 é primeira fase. E não é nem sacaneando, quem acompanha o canal tá ligado que eu curto o moleque. É só porque realmente se torna uma parada curiosa. Se você parar pra pensar, a explicação que ele deu até faz sentido. Não que ele já tenha com a vida ganha, mas no mínimo encaminhada ela já tá. É possível que ele vá rimar da mesma forma do que quando era a única chance Cara, que ele tinha. Isso eu não acho que é o que tem a ver necessariamente. Um gancho sobre a postura do Samuel em relação ao Johnny. Um tempo atrás eu fiz um vídeo argumentando o porquê que eu acreditava que fazia muito mais sentido pros dois deixar isso de lado depois de 2023. E eu realmente acreditava que isso ia acontecer. Não deu mas certo. Como todo mundo viu na semana passada, mais uma vez a rivalidade foi incitada na batalha contra o Schuller por conta dele estar junto na diss contra o Samuel. Claro que não tem como afirmar, mas o Johnny tirou o nome dele de 2 eventos que o Samuel estava presente. Se por um lado eu ainda acho desnecessário o Samuel ainda ficar citando essa parada pelos motivos que eu falei naquele vídeo, por outro, essa suposta ultra medida anti-rivalidade de nunca querer trombar o adversário, eu também acho um exagero. O que tu pensa sobre isso aí? Não sei se eu concordo. Tipo assim, quando você é o azarão, você já não está um passo à frente, tipo assim, numa final como essa. Lógico. Se o cara sempre quem tá a maior torcida, fica a maior visibilidade, Vamos supor, eu tá mais fudido pra perder. Vamos supor, eu sou o azarão. Se eu acertar uma, você acertar uma? Não, você acerta uma, aí eu acerto uma. Mesmo que eu acertei seja pior... Tem nego que já vira vilão, cara, na batalha. Tá ligado? O Johnny era vilão do bagulho. O melhor vilão. O melhor sempre é o vilão. O nego não deixava o Johnny ganhar nunca. A batalha do tanque, eu lembro disso legal. Era o vilão. E o Samurai colou lá no Ponto 30 Podcast com um monstro funkeiro e comentou sobre uma parada que eu não achava um bom contexto pra falar aqui e agora apareceu. Sobre como a batalha é um lugar perfeito pro azarão. Não é nem falando sobre desempenho ou sobre habilidade e capacidade. O azarão não é nem de forma pejorativa, mas o MC que simplesmente não é o favorito para aquele momento. Se um tiver muito favorito para ganhar alguma coisa e vem alguém com uma boa jornada do herói, pode esquecer. Se conseguir uma margem parecida, tem uma ótima chance de levar. Não é nem que seja uma panela, mas a energia do lugar fica diferente. Quando o público quer ver uma coisa específica acontecer, vai se criando o clima, o azarão começa a ficar confiante, o favorito percebe e dá uma murchada, não tem como dizer que não. No vídeo que eu fiz sobre o Nacional da KM, eu acho até que eu foquei demais nos problemas e não reconheci tanto quanto podia o título. Mas um dos jurados que jurou aquela batalha fez um comentário dizendo que jamais nada pode influenciar a batalha. No caso, eu tinha citado o discurso da apresentadora sobre a representatividade feminina que foi feito antes do round. Mas nem só sobre isso, qualquer coisa. Uma pausa diferente no beat, um fogo de artifício que venha do céu do nada, um grito de alguma coisa do lado de fora, qualquer coisa antes e durante vai causar consequência na história que está sendo contada. E esse contexto da zebra, por mais que não seja nada que é dito, é uma dessas coisas. Eu não consigo nem conceber a ideia disso não entrar na cabeça de alguém. Mas esse foi o vídeo. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou lançar um vídeo. Semelhança então da KM, do AJ e do Samuel é isso. Edições que aconteceram nessa semana. Deixa eu explicar exatamente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E o conceito do azarão. Cara, vídeo bom, hein, mano. Bastante coisa pra falar. Gostei desse vídeo, mano. Um dos melhores vídeos do ZK até agora, hein. Vamos ver. Por ordem. Dar vaga, Brasileirão, Interestadual. Cara, o Interestadual é uma coisa que eu acompanho desde do primeiro que teve lá e tal, as polêmicas, né, crise, enfim. Interestadual, cara, é uma competição que, no meu entendimento, não tem que ser nada a ver com algo que a gente já conhece. Não tem que ser próximo do Aldeia Semanal, não tem que ser próximo com Mar de Monstros, ou com Big Four, ou com o próprio evento de trio da aldeia, o nacional em si. É uma competição exclusiva que a aldeia faz, com uma vibe de ter mais competidores, revelações, é uma vibe diferente. Pelo menos eu enxergo desse jeito, não sei se é necessariamente a definição deles. O que acontece? Pra mim, sim, tinha que ter vaga pro interestadual, talvez 2, mas eu acho que tinha que ser espalhada nas maiores batalhas. Ou às vezes eles até podiam separar 4 vagas para as próprias Big Four,
tipo, quem ganhar, não necessariamente uma edição específica, porque eu também acho que perde um pouco da magia do bagulho, tá ligado? Eu acho que o que eles podiam fazer com esse interestadual? Eles podiam criar algumas vagas de merecimento, de constância. Então, por exemplo, quem foi o maior campeão das Big Four no ano passado? Quem foi o maior campeão da Norte no ano passado? Quem foi o maior campeão da Aldeia? Quem foi o maior campeão da Ana Rosa? Quem foi o maior campeão da Leste? Um exemplo. Criar algo, não precisa ser as Big Four necessariamente, mas criar um conceito para dar vaga, e o resto eles fazem por convite. Que aí ia criar uma ideia de fato de, pô, tem vários jeitos de você chegar no interestadual. Por exemplo, é que hoje eu não sou mais jurado, mas se o Lucão falasse pra mim assim, pô, Bebe, quero você de jurado no interestadual, eu falaria o que pra ele? Eu ia falar exatamente isso aqui, ó. Pô, Lucão, eu só seria jurado no interestadual se eu souber que não existe um jeito de eu ir pro interestadual. Se eu souber que todas as vagas são convites. Se tiver algum jeito de eu ganhar a vaga sem ser por convite, eu não quero ser jurado. Você entende o que eu digo com isso? Que é o conceito de, pô, tem como a pessoa conseguir a vaga sem ser por convite. Tem algum outro jeito. Tem que ganhar uma seletiva, tem que ganhar não sei o quê. Eu acho que é importante ter esse tipo de vaga. Pode ser 1, 2, 4, não sei. Mas, de fato, menos. A grande parte tem que ser convite. Eu acho que seria legal. Tá ligado? Né? Acho que isso é uma das poucas coisas que eu gostei, por exemplo, da Red Bull. Porque eu odeio o evento da Red Bull, tipo assim, no geral. Eu acho muito mal feito a estrutura de como funciona a seletiva. Não a estrutura, tipo, de palco, isso aí é perfeito. Mas as seletivas da Red Bull eu acho patético o formato. Mas uma coisa que eu acho legal é essa vaga aí de seletiva. Por exemplo, o WM, ele ganhou a Red Bull por essa vaga. Teve uma seletiva na Leste, não sei como foi escolhida, ele ganhou de 4 MCs lá, aí ele se classificou na outra etapa, que é a que eu tava, e aí depois ganhou a etapa final. Eu achei muito legal, tá ligado? Então assim, eu acho que tem que ter alguma vaga nesse sentido aí no interestadual. Não sei se o Lucão já fechou todas as vagas, mas a minha sugestão é algo relacionado ao Big Four. Ah, você tá falando isso porque você tá na Ana Rosa. Não, tô falando isso porque é um evento em São Paulo, e são as batalhas mais movimentadas em São Paulo, tá ligado? De repente pode jogar uma no Coliseu, mas não acho que necessariamente talvez uma seletiva, mas que agora já foi também, já tipo, não tem como avisar, né? Tá muito em cima, então teria que ser uma seletiva só, mas uma coisa construída desde o ano passado, eles podiam falar o quê? Pô, os primeiros lugares dos rankings da primeira temporada de cada batalha vai ter vaga interestadual, se eles falassem isso no ano passado. Tipo, o campeão do ranking do Ana Rosa, da Aldeia, da Norte e da Leste na primeira temporada vai ter vaga no interestadual da Aldeia. Seria uma coisa legal, porque os MCs se forçariam a ir atrás disso, sabe? Enfim, mas isso é só uma opinião extra. Falando sobre o lance do conceito de Brasileirão. Eu acho que é só um nome, não acho que eles queiram imitar, porque se eles fossem imitar o Brasileirão ia dar um trabalho muito mais monstruoso e teria que ser uma construção de um ano, né? Então eles teriam que criar o conceito de interestadual no começo do ano, como está sendo agora, mas o interestadual em si mesmo só no fim do ano. Só que aí eu acho que ia ficar estranho, porque ia bater com o nacional a data, sabe? Ia ficar muito próximo. Ia bater a data com os eventos de trio das batalhas e não é interessante. É muito mais interessante o conceito se agora. Então o que eles podem fazer também? Conceito contrário. Eles começam, por exemplo, no mês 4, interestadual, e terminam no mês 3 do outro ano. Só que ainda assim eu também acho um pouco problemático, porque virada de ano em batalha é complexo. Tá ligado? Então eu acho que não tem nada a ver, acho que Brasileirão é só um nome mesmo. Sobre a quantidade de pessoas, cara, pra mim tem que ser metade São Paulo, metade outros estados. Ah, mas não vai ter todos os estados. Foda-se. Não é pra ter todos os estados, é pra ter os melhores MCs. Pode ser que tenha 3 de Pernambuco e nenhum de um estado. Tá ligado? Mas São Paulo pra mim tem que ser metade, porque é o interestadual da Aldeia. É o interestadual de São Paulo. Tá ligado? É em São Paulo o interestadual. E claro, quando eu falo 16 MCs, tem que também ser 16 MCs de São Paulo que passaram pela Aldeia, que tem uma história na Aldeia, que fizeram alguma coisa. Por isso que eu me excluiria dessa competição. Eu sei o quanto eu rimo bem no underground, mas na Aldeia, atualmente eu, por exemplo, não tenho feito relevante para ser convidado. A não ser que fosse uma seletiva que eu ganhasse. Então assim, eu vejo muita gente comentando também, marcando, convida esse cara aqui. Cara, pra mim não, pra mim eu acho que dá pra convidar novidades, mas eu acho que a grande parte tem que ser pessoas de São Paulo da Aldeia, mano. Então, tipo assim, os MCs que estão tendo destaque na Aldeia em São Paulo, mais os que já fizeram história, mas tem que ser 16 MCs de São Paulo. Pra mim, no mínimo 16 MCs de São Paulo. Ah, mas vai virar o interestadual de São Paulo, então? Cara, não é o interestadual de São Paulo, mas tem que ver quem tá sediando o bagulho. Não adianta a gente pegar, às vezes, o cara que é o melhor do estado tal. Não vou dar nome aos bois, mas o cara é o melhor do estado dele. Só que aí ele vem aqui pra São Paulo e perde pra 15 MCs diferentes.
porque não necessariamente ele ser o melhor do estado dele torna ele o melhor de igual para igual com o melhor de São Paulo. Um exemplo. E isso não é questão de favoritismo por São Paulo, porque eu sou de São Paulo. É uma questão básica. Isso é urbanização. São Paulo é o lugar com maior urbanização do Brasil. Consequentemente, é o lugar com mais batalhas, com mais MCs. Portanto, tendo mais MCs, a gente tem um leque de MCs com mais qualidade maior que os outros estados. Porque a gente tem uma urbanização maior. Então, tipo assim, se a gente tiver 3 mil MCs em São Paulo, a gente vai ter 30 MCs ali que são nível altíssimo que podiam estar no nacional. Se você vai nos outros estados, eles não vão ter 30 MCs igual São Paulo tem. Eles vão ter talvez 1.000 MCs no total, e não 3.000, 500 MCs, 100 MCs. Mas 30 ali eles não vão ter. Porque é menor, é a margem menor. Isso é normal, isso não é uma questão de favoritismo. Questão de urbanização, é geografia. Só estudar. Então assim, não faz sentido pra mim uma competição dita como uma das mais importantes não ser metade de São Paulo, sendo que o bagulho é em São Paulo. É diferente do nacional, que se cria um conceito de seletivas, uma por estado. Aí é outras ideias. Aqui a gente está falando de uma competição que é feita em São Paulo com o conceito da aldeia. É interestadual da aldeia. Não é só interestadual. Se fosse apenas interestadual, aí eu concordo com você que não precisaria ser metade. Mas como é interestadual da aldeia, pra mim tem que ser metade São Paulo e metade outros estados. E eu não entendi essa lógica de metade São Paulo e Rio. Pra mim não faz o menor sentido, cara. Pra mim não faz o menor sentido. Porque, tipo assim, a gente tá trazendo por proximidade. Tipo assim, se você pegar assim dos do Rio que se destacaram mesmo em São Paulo, tipo, se destacaram bastante recentemente, é o Nel e o Johnny. Ponto. E quando eu falo São Paulo, eu falo mais da aldeia. São os que se destacaram mais aqui. Tá ligado? Você dividir meio, tipo, pegar 8 MCs de São Paulo e 8 do Rio, cara, não faz o menor sentido pra mim, tá ligado? Pra mim não faz sentido. Pra mim, de fato, tem que ser esse conceito. Que nem eu disse, se fosse o nome só interestadual, é uma coisa, mas é interestadual da aldeia, tá ligado? Então pra mim tem que ser 16 de São Paulo e 16 do resto. E aí se vai ter mais do Rio, se vai ter mais de Pernambuco, se vai ter mais da Bahia, é outros 500, mano. Tá ligado? É outros 500. E assim, creio que os nomes que estarão no interestadual da aldeia são nomes que circundam entre os MCs que ganharam o interestadual, então provavelmente o Cris e o Mikezinho, né? Aí você tem também os que têm feitos absurdos, então, por exemplo, Big Mike, Kant, Apollo, Guri, tá ligado? Mais alguns novos que estão fazendo história da nova geração. Você pode colocar o Guri mesmo, né? Você deu o Guri, mas Barreto, Magrão, Prado. Então, assim, não vai fugir muito disso que a gente já tá imaginando, os de São Paulo. E os que vierem depois, provavelmente são os melhores dos seus estados. Então você vai ter um Vinícius N, você vai ter um Gomes, você vai ter um Japa, você vai ter um Nel, saca? Então eu imagino que seja essa vibe assim, e pra mim faz total sentido, né? Infelizmente a tendência é cada vez mais termos mais MCs de nível alto, então não dá pra colocar todo mundo, tá ligado? Eu vi gente falando assim, pra mim tinha que ser só gente que não teve oportunidade ainda. E como é que você sustenta o evento com isso? Porque o evento gira em torno de view. Se você fizer um evento com 32 MCs sem hype, ninguém vai ver os vídeos. Como é que você paga o evento assim? As pessoas acham que a vida é um morango, cara. Não é, mano. É foda. Enfim, sobre a guerra. Espero que ela volte de fato. É uma MC que, assim, cara, eu entendo que são fases e fases da vida. Ela não tava numa... Ela quis mais batalhar. Mas se ela tivesse continuado, cara, ela podia hoje estar estourada, mano. Podia estar hoje aí com 1 milhão de seguidores, de repente. Que a gente tem uma escassez de mulheres na cena ainda. E ela é uma mina que rima pra caralho. Era dita como... inclusive tinha uma competição, né? O que eu vou falar aqui é até delicado, né? O Winit, na época que era a Winit, né? Hoje é o Winit, né? Mas na época era a Winit, era ainda se identificava como mulher. Existia uma competição absurda. Quem que é a melhor MC do país? Era sempre a Winit e a Guerra. Ficava entre as duas. Era uma puta de uma briga, assim. Todo mundo fala, não, é a Winit, não, é a Guerra. Hoje, tipo assim, em tese não é nenhum dos dois. Porque o Winit agora é o Winit, né? E a Guerra tinha parado de rimar. Aí o título, inclusive, caiu pra Levinsky, pra KM, foi pra outras minas. Então, assim, a Guerra, ela tava na posição de melhor MC do país. Ela era a melhor mulher do país, tá ligado? Não tinha ninguém que tancava, a não ser a Winit, que agora é o Winit. Então, assim, vocês percebem o nível que estava a Guerra? Ela tava numa posição ali de, pô, top 1. Só top 1 mulher aqui, mano. Quem vai tancar? E ganhou um título da aldeia. E ganhava muita batalha. Vinha em São Paulo, arregaçava todo mundo. Então, assim, ela tava numa fase que ela não podia ter parado. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo. A pandemia, ninguém sabia até quando ia.
todo mundo desanimou. Mas se a guerra tivesse continuado e persistido e vindo forte em 2021, 2022, cara, ela tava hypada hoje, mano. Tava gigante hoje, tá ligado? Com muito mais escalabilidade. Mas tudo bem, já foi, dá pra voltar. Mas é mais difícil, mas dá pra voltar. Sobre o Samuel, eu discordo um pouco quando ele fala de amadurecer. Eu acho que não tem nada a ver com amadurecer, porque ele ainda é muito novo. Tem pessoas com carreiras mais consolidadas do que a dele e que continuam com o espírito competitivo. Isso não tem nada a ver com amadurecer. Isso tem a ver com fases da vida. O Samuel, queira ou não, vocês têm que entender uma coisa. Ele é um moleque que fez 18 anos agora. A fase de hype da vida dele foi com ele sendo menor de idade. Isso é uma coisa que afeta no cérebro de uma criança ou adolescente muito. Afeta diferente, mano. Então assim, no caso do Samuel, cara, ele passou por extremo amor e extremo ódio. Ele teve pessoas que odeiam ele até hoje, pessoas que amam ele. Ele vive esse yin-yang todos os dias. Então assim, no caso dele, e ele conquistou muita coisa. No caso dele, não faz tanto sentido talvez ser tão competitivo, porque ele tá numa outra fase da vida dele, né? Que nem, por exemplo, o Salvador. O Salvador, ele já falou isso. Pô, quando não tinha nada, eu era extremamente competitivo, eu era extremamente agressivo porque eu queria ganhar o bagulho. Agora que ele tem tudo, tem uma carreira consolidada, tem dinheiro, tem uma vida boa, pra que ele vai ser aquele Salvador puro ódio, agressivo, não sei o que? Não precisa mais disso. Então ele vai, consequentemente, ele vai acabar sendo um pouco mais calmo. Mas isso não tem a ver com amadurecer. Isso tem a ver com fases da vida. Ele tá numa outra fase da vida dele. Eu acredito que o Samuel também está numa outra fase. Não tem por que ele ser aquele cara extremamente competitivo, puro ódio, ele é agressivo, que, pô, perdeu a batalha, vai sair xingando todo mundo, chutando tudo. Porque ele já tá bem, né? A batalha pra ele agora é mais um complemento do que o principal. Então não tem a ver com necessariamente amadurecer, tô mais velho. Não, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver com amadurecer ou com idade. Tem a ver com fases da vida. Geralmente quando você conquista uma coisa que é superior àquilo que você está vivendo, quando você voltar para aquilo se torna algo mais fútil para você. Se torna algo menos importante, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem extremo, né? Igual quando uma pessoa ela tem um filho, tá ligado? Coisas que para ela antes era absurdo, hoje em dia é algo que não importa mais. Porque ela tem algo mais importante agora, que é um filho, né? Então é a mesma ideia. O Samuel hoje ele tá indo para um outro rumo. Coisas que são mais importantes para ele. Então, aquela competitividade da batalha não é mais tão importante. Então, involuntariamente, sem ele perceber, ele já não fica tão mais competitivo, tão mais agressivo. Mas isso não tem nada a ver com amadurecer. Isso tem a ver com fases da vida. Sobre... como é que tem aqui? O lance dele não ganhar a aldeia. Cara, aí tem muito mais a ver com o personagem que foi construído em torno dele, tá ligado? Querendo ou não, a mesma aldeia que pode abraçar ele é a que vai odiar ele. E é a mesma aldeia que também abraça o Johnny. E a principal desavença dele foi com o Johnny e foi na aldeia. Então, tipo assim, é difícil, cara. O público da aldeia é um público que até hoje eu não sei explicar qual que é a vibe, tá ligado? Mas é complicado, mano. É complicado, de fato. Mas eu não acho que é porque ele não rima bem lá. Eu acho que de fato é um outro público. Cada batalha é um público. Tem MCs que se dão bem em muitos públicos. E tem MCs que não se dão bem em outros. Tipo... A gente falou do Samuel, mas é mais fácil usar o Basque de exemplo, né? O Basque no Ana Rosa e na Norte rima pra caralho. Na Leste também consegue tirar muita vitória. Mas na aldeia ele não consegue. Então o problema não é a aldeia em si. O problema tá no Samuel. Assim como o problema tá no Basque, assim como o problema tá em mim. E em qualquer pessoa. Cada MC tem uma batalha que ele vai ter mais facilidade e mais dificuldade de ganhar. E ponto. Não existe um porquê do Samuel no passo da primeira fase da aldeia. Não. É mais sobre o estilo dele, o jeito como ele rima. Saca? Cada MC tem um counter e uma vantagem aí, né? Enfim. O que é isso aqui que eu anotei, velho? O lance de não querer... tá. Coloquei trombar, né? O lance de não querer trombar a pessoa na batalha. Isso acontece bastante. Porque, tipo assim, querendo ou não, mano, a gente é MC. E se você não está estabilizado financeiramente, cara, tudo que você se apoia é em como você pode crescer no seu psicológico. E você ficar indo pra lugares que vão te causar desgaste, MC, a gente geralmente evita. E não necessariamente é uma rivalidade, mas às vezes você fala assim, putz, mano, eu vou lá naquela batalha que eu sei que tem aquele MC que tem mó panela, e eu vou sair de lá provavelmente puto. Mano, não vou lá. Vou pra outra batalha. MC faz isso. Todos os MCs fazem isso. Então não necessariamente é sobre uma super treta. Às vezes é só pra não se desgastar, tá ligado? Às vezes, por exemplo, o Samuel e o Johnny, eu vou usar um exemplo. Pô, o Johnny evita ir numa batalha que tá o Samuel, por quê? Porque independente se ele ganhar ou se ele perder, é desgastante, mano. Vai vir gente encher o saco dele, um exemplo. Então,
MC de fato faz isso. Eu evito, cara. Eu evito o desgaste, cara. Tem tanta batalha que eu olho assim e falo, pô, queria colar. Puta, mas vai ter aqueles caras lá com uma panela. Os jurados não são tão bons. A plateia tá um cu lá. Ah, não, vou pra outra. Eu sou assim, por exemplo, eu evito o desgaste, mano. Porque a gente já faz tanta coisa no dia a dia. A gente quer tanto construir uma carreira, ter um sucesso, conseguir rimar. A gente não quer se desgastar, velho. Assim, o desgaste ele faz parte. Mas só desgaste. Às vezes o MC, cara, ele não tem nem tempo pra batalhar quase. Às vezes ele pode batalhar 1 ou 2 vezes por semana. Aí ele vai escolher justamente na que vai dar desgaste pra ele? Não, ele vai na que ele sabe que, pô, ele vai rimar, que vai ser mais confortável e tal. Mas ao mesmo tempo eu entendo o outro lado. Eu acho que o MC ele tem que se jogar no desconforto também. Ele não pode ficar na sua zona de conforto. Mas aí eu não tô nem falando de conforto e desconforto. Eu tô falando mesmo de desgaste. Desgaste é uma coisa que, se todo MC puder evitar, é a melhor coisa. Porque a gente já não tem um psicológico relativamente bom pelo que a gente vive. Então, quanto mais a gente puder evitar esses problemas, melhor. Né? Principalmente de tretas. E aí, já respondendo, alguém vai perguntar: ah, então você deixou de colar na aldeia por causa do Johnny? Não, eu deixei de colar na aldeia ano passado inteiro porque minha vida tava uma loucura. Eu não tinha nem tempo pra nada, né? Você é louco, TCC, uma pá de coisa. Esse ano eu pretendo voltar a colar na aldeia. Eu não estou colando agora e nem pretendo colar hoje, por exemplo, porque eu ainda não consegui pegar a frequência, né? Eu rimei 5 vezes esse ano. Rimei 5 vezes, ganhei 2 e perdi 3. Nem tive tempo de batalhar ainda. E pra mim a aldeia, cara, é um lugar que a gente não pode ir pra desperdiçar. A gente tem que ir pra ganhar. E se não ganhar, cair atirando. E eu sei que eu preciso pelo menos mais umas semanas rimar com mais frequência, que inclusive é o meu foco a partir de semana que vem. Essa semana eu ainda tenho algumas pendências, mas a partir de semana que vem o meu foco é colar em batalha quase todos os dias. E aí, pegando esse foco, essa frequência, eu volto a colar na aldeia. Então, já respondendo alguém que pergunte, não tem a ver com o Johnny. Se o Johnny estiver lá no dia que eu colar, legal. Se ele não tiver, legal, não tô nem aí. Enfim. E sobre o lance do Azarão, eu concordo, cara. É muito sobre... Não tiro nenhum ponto. O Azarão é 100% isso que eles falaram. E tem também esses negócios de jornada do herói, MCs ali, que, tipo assim, eu comentei com o pessoal esses dias, né? Qual é o tipo de MC que geralmente ganha a batalha? Ou é o MC que todo mundo já conhece, que é o hypado, que tem uma fanbase legal, ou é o MC que ninguém conhece, é a revelação, é a surpresa. O cara que tá no meio termo, ele só toma no cu, irmão. Porque ele não é famoso o suficiente pra ser tão famoso quanto os outros. E ele não é mais desconhecido a ponto de falarem que ele é underground, que ele é revelação. Ele é o meio termo. Ele é o cara que os pessoal conhecem mais ou menos. Então ele toma bomba dos dois lados. Filho. Os desconhecidos olham pra ele e falam: ah, você não é mais desconhecido, você é hypadinho. E os hypados olham pra ele e falam: ah, você é um fudido, você não é hypado que nem nós. O cara toma dos dois lados. Então assim, complicado. Mas é isso, tem muito mais o que falar não. Vídeo legal do Catazimas. Primeiro vídeo do dia, vou trazer mais 2 vídeos ainda hoje. Fechou, família? É isso. Tamo junto, satisfaction e anuais.